Olá, vocês, o meu trabalho de detecção de objetos cortantes em vídeos. Bom, primeiramente eu vou explicar para vocês como que eu acabei construindo o meu dataset. Eu procurei imagens de objetos cortantes no RoboFlow, que é um site que já tem datasets prontos, né? Que já tem as imagens e a classificação dos objetos dentro dessas imagens. Então, eu procurei alguns datasets que tinham uma grande quantidade de objetos cortantes com variação de iluminação, tamanho, qualidade, ruído, e os que eram melhores classificados, os que as classificações estavam legais, e eu acabei fazendo o download deles e depois fazendo o upload no meu próprio dataset, que foi esse dataset que eu criei para poder fazer o treinamento do meu modelo depois. Eu precisei adicionar também algumas imagens manuais, né? Eu percebi que nesses datasets do RoboFlow eram mais imagens de faca, de objetos cortantes, em contextos de violência, embate, e não tinham tantos de cortando objetos, cortando alimentos. Então eu adicionei alguns exemplos aqui também manuais para ele poder melhorar o treinamento dele e detectar depois nos vídeos que foram passados para poder fazer a avaliação do modelo. Eu também adicionei algumas imagens que não tinham objetos cortantes, para ele não dar falsos positivos. E depois disso, eu também fiz alguns ajustes de iluminação, redimensionamento, tirar alguns ruídos, né, alguns ajustes de pré-processamento que o próprio RoboFlow faz. No final, eu consegui reunir 1937 imagens. Aí eu dividi 70% para treinamento, 20% para validação e 10% para teste. Bom, depois disso, então, aqui eu comecei importando o RoboFlow, porque ele vai precisar dele para poder fazer o download desse meu dataset que eu criei. Então, aqui ele está fazendo o download do dataset e está salvando todas as imagens dessa pastinha de images aqui. O algoritmo que eu estou utilizando aqui é o YOLO, que é um modelo que já é bem treinado, bem conhecido. Ele é utilizado para fazer classificação de imagens no geral. Então aqui eu estou fazendo um fine tuning para ele poder classificar imagens de objetos cortantes em específico, né? Então eu pego esse modelo pré-treinado, estou carregando ele aqui, e aqui eu estou treinando ele com as imagens que eu mostrei para vocês. Então aqui eu estou utilizando 50 iterações no modelo, então a cada iteração ele verifica se o resultado está legal, se não tiver ele vai ajustando os seus parâmetros e melhorando a classificação com o tempo. Eu cheguei nesse número de 50 testando mesmo, um pouco menos que isso não estava atingindo um bom resultado, um pouco mais também não tinha muita variação, então acabei chegando nesse resultado de 50. E aqui é o tamanho da imagem e a quantidade que ele faz de processamento de batch. Aqui a gente tem o resultado dele. Eu acabei fazendo um resumo do resultado, né? Bom, então aqui as métricas que ele mostra para mim ali no resultado são métricas de precisão, que ele vai medir a proporção de detecções corretas em relação ao total de detecções feitas pelo modelo. Esse recall, que mede a proporção de objetos reais que o modelo conseguiu detectar. E esse MAP também, MAP 50, que ele mede a média de precisão, considerando uma interseção sobre a união de 50%, que são métricas que são muito utilizadas para avaliar algoritmos de classificação e detecção. Então aqui mostra um pouco da evolução do modelo, né? Como eu falei, a cada iteração ele vai melhorando os seus parâmetros e vai melhorando a classificação e a detecção. Então, aqui o MAP, por exemplo, começou em 0.06 e acabou chegando em 0.5, na época 10. O recall também foi melhorando com o tempo. Entre 10 e 20, o MAP atingiu, né, um MAP de 0.7, uma precisão de 0.8, que já é uma precisão muito boa. O recall ficou entre 0,64 e 0,65 e foi só aumentando até que no final, na última época, a gente acabou com uma precisão de 0,8, que é uma precisão muito boa. O recall não ficou em 0,8, que também poderia ser um pouquinho melhor, e o MAP 50 ficou em 0,84.
Então, se a gente analisar esse resultado, ele está com uma alta precisão de 0,8, então ele conseguiu detectar, a maioria das imagens que ele conseguiu detectar eram imagens corretas, eram imagens de objetos cortantes. O recall está razoável, de 0,8, que indica que ele detecta a maior parte dos objetos, mas ele está deixando passar alguns. E esse MAP50 alto, de 0,8, que mostra que o modelo está fazendo boas previsões para detecção de objetos, né? Então, temos aqui alguma margem para melhora, mas no final ele consegue detectar corretamente e consegue detectar a maioria das imagens de objetos cortantes. Bom, então aqui no meu código ele está mostrando esse resultado, né? E aí eu precisava avaliar esse resultado em um vídeo, né? Aplicar esse modelo em um vídeo e também enviar um e-mail caso ele encontrasse algum objeto cortante. Então, essa parte aqui eu estou fazendo, né, a função que vai enviar o e-mail caso ele encontre um objeto cortante. E aqui eu tenho um código que ele faz, ele frame a frame, ele detecta se tem um objeto cortante e se tiver, ele coloca um box verde, né, em volta daquele objeto para mostrar onde que ele encontrou aquele objeto cortante. Tá? Então aqui ele está fazendo a construção desse box na imagem e ele está colocando isso num vídeo resultante final para eu conseguir avaliar onde o modelo conseguiu encontrar os objetos cortantes, se realmente eram objetos cortantes e onde ele não conseguiu encontrar, né? Que como ele não ficou com precisão de 100%, ele deixou passar algumas coisas e classificou algumas coisas erradas também, como a gente vai ver mais para o final. E aqui eu tenho o envio de e-mail, né? Então, aqui eu só estou usando esse booleano para ele enviar e-mail só uma vez, né? Então, aqui ele envia o e-mail, depois ele passa a ser true e aí ele não vai cair aqui para ficar enviando e-mail várias vezes, tá? Aqui tem o exemplo do e-mail que ele me enviou, objeto perigoso detectado, um objeto cortante foi detectado no vídeo, verifique imediatamente, né? Que é esse código aqui, né? Tem o título e o conteúdo do e-mail. Se você quiser testar, depois é só você atualizar essas informações aqui do recebedor e colocar como você é a pessoa para receber. E você pode testar essa parte do envio de e-mail também. Ele também ele mostra um resultado também de um texto falando e-mail enviado com sucesso. Aqui também no log dá para ver que ele conseguiu enviar. E aqui ele tem o resultado. Então, como eu falei, cada uma dessas linhas é um frame que ele faz a avaliação, né? Então, no início ele não estava detectando muita coisa, tá aqui, né? No detections, ele deixa passar aquela imagem inicial da faca que eu vou mostrar para vocês, até que ele encontra aqui, sharp. Esse sharp é quando ele consegue encontrar o primeiro objeto cortante no vídeo, né? No primeiro frame que ele encontrou. E aqui a mensagem de e-mail enviado com sucesso. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou no vídeo final, que eu falei que ele monta o vídeo final com a identificação das facas com aquele box verdinho, né? Então, esse box verdinho já está mostrando que ele está encontrando objetos cortantes no vídeo. Então, ele acabou deixando passar alguns, esse, por exemplo, ele acabou deixando passar. Aqui ele detectou errado essa régua, um pedacinho ali da mão, mas ele acabou detectando ali depois o estilete. Esse ele acabou deixando passar, esse ele conseguiu detectar. Então, a gente pode ver que a maioria dos objetos cortantes ele consegue identificar. Ele deixou passar alguns e também fez algumas classificações erradas, mas no geral ele conseguiu identificar e enviar o e-mail no final. Então, tem algum espaço aqui para melhorias, né? Talvez eu mexeria um pouquinho mais no dataset ou alguns parâmetros do treinamento, mas no geral eu consegui identificar esses objetos no vídeo, né? E enviar o e-mail no final. E se a gente for olhar as métricas de avaliação, ele chegou num bom desempenho. Então é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.